amigos do Couve Rubro Negro, tudo bem com vocês? Neste domingo, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-1 no primeiro clássico do ano e faturou pela terceira vez em sua história a Supercopa do Brasil. O Mengão, aliás, é o maior vencedor desse torneio, que começou nos anos 90 e voltou a ser disputado desde o ano de 2020. 3 conquistas, ninguém tem mais que o nosso rubro-negro. Antes de falar sobre esse jogo, um banho de bola literalmente que o Flamengo deu, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Couve Rubro Negro. Tem 3 níveis para você escolher e ajudar o trabalho do canal que mais cresce no YouTube. R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês são os níveis, cada um com o seu nível de vantagens. Você tem, por exemplo, leitura e resposta prioritária de comentários, emojis para usar em qualquer uma das lives aqui do Couve Rubro Negro, um selinho para mostrar quantos meses você colabora com o canal, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue assistir, sorteios exclusivos e, claro, também tem um grupo de WhatsApp só para você trocar ideia com outros membros do Couve Rubro Negro espalhados pelo planeta Terra. Não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, meus amigos, vamos falar dessa decisão, a primeira taça do ano. Eu costumo brincar que a Supercopa do Brasil é a Taça Guanabara dos torneios nacionais. E de fato ela é, porque assim, ela não dá vaga para nada, ela até dá uma boa premiação quando você pega por jogo. O Campeonato Carioca, por exemplo, há anos não tem premiação. Tem quem transmita, tem quem pague para transmitir, mas não tem premiação para os clubes, é uma vergonha. E a CBF até paga bem considerando que é um jogo só. Mas assim, eu gostaria de uma valorização da Supercopa do Brasil. A ideia é minha, tá? A opinião minha, você fica completamente livre para concordar ou discordar. Acho que mais clubes poderiam participar da Supercopa e não apenas o campeão do Brasileirão, Série A, e o campeão da Copa do Brasil. Acho que, por exemplo, poderia ter o campeão da Copa do Nordeste, a Copa Verde. Para você ter uma ideia, a Supercopa feminina, ela começa com 8 equipes, então não há de ser nenhum grande demérito a Supercopa masculina ter 4 equipes. É uma ideia, né? Uma sugestão, quem sabe a CBF um dia pense em aumentar o tamanho da Supercopa, porque só 2, um jogo único, né? Fica meio estranho, mas de qualquer forma é taça, tá na nossa galeria e eu volto a dizer, ninguém tem mais do que o Mengão. Entramos em campo para essa digníssima pelada, né, o primeiro clássico do ano, com o time titular, né, tido como a força máxima, à exceção do Arrascaeta, que mais uma vez foi poupado no banco de reservas. Rossi, Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz e Alexandro lá na contenção. Meio de campo com Pulgar, De La Cruz e Gerson, fazendo às vezes aí de camisa 10, mas você sabe, o Gerson sempre dá aquela avançadinha ali na ponta direita. Por vezes o time do Flamengo jogava num 4-4-2. Lá na frente, Plata pelo lado direito, Michael pelo lado esquerdo e Bruno Henrique centralizado como falso 9. E a gente quase ficou sem o Coringa, né? Durante o aquecimento, o Gerson sentiu algumas dores, deu um susto na gente, mas acabou até atrasando um pouquinho o protocolo da partida e ele voltou a tempo, conseguiu atuar normalmente, foi um leão mais uma vez. Apesar de estar no começo de temporada, já vem jogando num nível altíssimo, como terminou a temporada o nosso Coringa, camisa de número 8. Bom, o jogo, eu não posso falar desse jogo sem lembrar do temporal que caiu, faltando 5 minutos para a bola rolar. Protocolo do jogo rolando tranquilamente, mosaico, aliás, mosaico da torcida do Botafogo, faltou o torcedor, problemas que o rubro-negro não sabe o que é. E 5 minutos antes da bola rolar, cai uma chuva daquelas. Vamos lembrar que Belém está num fuso 1 hora atrás de Brasília. E lá, pela posição geográfica, é o inverno amazônico. É a época onde se chove e chove muito. Chove quase todo dia e chove demais. Mesmo sendo um estádio reformado recentemente, inaugurado pelo governo local, inclusive é administrado pelo governo do Pará, o Mangueirão não aguentou. A drenagem do Mangueirão realmente não aguentou. A bola até rolou e o Flamengo marcou primeiro. Com 12 minutos o Mengão já estava na frente. Bruno Henrique de pênalti, um pênalti que ele mesmo sofreu e cobrou. E pouco depois disso já não teve mais como a bola rolar, né? Muitas poças, especialmente do lado direito da defesa e do ataque do Flamengo no primeiro tempo. Com 15 minutos, a arbitragem viu que dali não ia sair, desse mato não ia sair cachorro nenhum e paralisou a partida.
O jogo ficou parado mais de 1 hora, né, 1 hora e 10 mais ou menos ali, até que houvesse condições da chuva, obviamente, diminuísse, passasse e a drenagem do Mangueirão pudesse trabalhar. E aí, depois de 70 minutos, aquela coisa de aquece daqui, aquece dali para voltar ao jogo, o Flamengo voltou muito melhor. Se o Botafogo já não tinha entrado em campo nos 10, 15 primeiros minutos, depois dessa pausa forçada pela chuva, aí é que o glorioso sem glórias acabou se perdendo completamente. Bruno Henrique, mais uma vez, ele recebe um passe do Michael na entrada da área pelo lado direito e manda de primeira um golaço por cobertura em cima do John, 2-0, e botou o nosso queridíssimo rival nas cordas. O Bruno Henrique, que aliás, o senhor clássico, estreou no Flamengo marcando 2 gols justamente em cima do Botafogo. Esses 2 de hoje, né, desse domingo, foram o 96º e 97º dele com o manto sagrado, 7 deles em cima do freguês da linha 2 do metrô. E aí, com 2-0 no placar em 19 minutos, o Botafogo só viu uma alternativa: bordoada atrás de bordoada. Bateram uma barbaridade o jogo inteiro, tentaram cavar a expulsão do De La Cruz, do próprio Bruno Henrique, com muita agressividade. Vamos lembrar que esse Botafogo aí é muito diferente daquele que terminou o ano campeão brasileiro e campeão da Libertadores, por motivos óbvios, né? Time pequeno, quando chega lá em cima, se destaca, chega numa final, ganha título, desmancha muito rápido, por várias questões. O time deles é satélite, né, de equipes da França, da Bélgica, então John Textor viu na oportunidade dos títulos uma chance de valorizar o Lyon, então saiu levando o jogador para dentro do seu grupo, num esquema assim que eu diria, né, se eu tivesse menos responsabilidade jurídica, eu diria algumas coisas sobre esse sistema que o John Textor faz de movimentação dos seus jogadores, mas vamos deixar para lá. De fato, o Botafogo perdeu mais de 15 jogadores, perdeu o técnico nesse tempo, o próprio Carlos Leiria ainda é interino. E mudaram muito. O Flamengo, pelo contrário, só perdeu jogadores reservas, né? Se você pensar, talvez o Gabigol na reta final do ano passado pudesse ser considerado titular, ok. Mas Gabigol, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Carlinhos, o Alcaraz, que saiu de surpresa e ninguém percebeu a proposta chegando, o que também é uma boa notícia, né? Tá menos informação vazando vindo do Flamengo. Então todos esses jogadores que eu citei e deixaram o Flamengo por fim de contrato ou por negociação, não eram utilizados frequentemente. Todos eles eram reservas, diferente do Botafogo. O Flamengo entrou muito melhor na partida e está no momento muito melhor da temporada, e vale lembrar, esse era o segundo jogo oficial dos times titulares das duas equipes. Então não vem com essa desculpa de entrei de férias mais tarde, não consegui me preparar. Teve tempo para se preparar sim, e o Flamengo foi superior antes, durante e depois da partida, né? Não à toa saiu com o título mais uma vez. Como eu disse, 2-0, o Flamengo começou a controlar o jogo e o Botafogo completamente desesperado. 0 alterações já no intervalo. O Felipe Luiz segurou um pouquinho as alterações. E começamos o segundo tempo da forma que terminamos o primeiro, botando eles na roda, ficaram perdidos em campo, tanto é que demorou muito, uns 30 minutos do segundo tempo, até o Botafogo conseguir acertar uma bola no gol do Rossi. Mandaram na trave, mas no gol mesmo, na direção do gol, quase não tiveram oportunidades o jogo inteiro. Foi um jogo em que o Léo Pereira, a pausa por conta da chuva foi muito fortuita para o Flamengo, porque ele estava começando o jogo com muitas dores, tomou injeção de analgésico, jogou a partida, né, a Supercopa, no sacrifício, e mais uma vez o Léo Pereira não me decepcionou. No segundo tempo, o Flamengo fez algumas alterações mais lá para o meio, né? Com 25 do segundo tempo, sai o Plata e entra o Arrascaeta, né, poupado, para jogar num gramado muito pesado, né? Realmente foi uma escolha prudente do Felipe Luiz segurar a entrada do Arrasca. 9 minutos depois, sai o Bruno Henrique e o Michael para as entradas de Juninho e Luiz Araújo, e mais uma vez um filme repetido. Luiz Araújo entra no jogo, vem do banco para resolver, para decidir a parada. Não deu outra. 3 minutos em campo e o Luiz Araújo rouba uma bola do Lucas Alter ali pela esquerda do ataque do Flamengo e faz um golaço também de cobertura, bota assim abaixo o Mangueirão, 3-0. Ali já não tinha nenhuma chance do Botafogo reagir. Até fizeram um gol na desatenção do Flamengo, já nos acréscimos, um cruzamento que vem da direita para a esquerda e o Patrick de Paula bota no fundo da rede, mas ali já era tarde.
3-1, Mengão tricampeão da Supercopa do Brasil. Agora, o Felipe Luiz ele chega a números absurdos, são 20 jogos no comando do Flamengo, 13 vitórias, 6 empates, um deles eu estou considerando aqui o amistoso contra o São Paulo, né, na pré-temporada, mas o resto tudo jogo oficial e uma derrota. Uma derrota, aquele 2-0 para o Fluminense em 17 de outubro do ano passado, no comecinho do trabalho dele. De lá para cá, uma invencibilidade absurda, com o time titular, com o time reserva, como vimos contra o Sampaio Corrêa, e vem jogando o fino da bola. Realmente é muito difícil barrar esse esquema que o Felipe Luiz colocou, e do meio para frente o Flamengo está muito bem servido, mesmo sem considerar aí que o Juninho está chegando, contratado recentemente, mas com o material humano que ele tem, realmente não é brincadeira, não é história de pescador, ele realmente tem um dos melhores elencos do futebol nacional e sem gastar muito nessa janela. E esse título, né, a 14ª taça de Arrascaeta e Bruno Henrique, são os remanescentes daquela geração mágica de 2019 e contando aí Carioca, Supercopa, Libertadores, Recopa e tudo mais, 14 taças, né? Eles entram para a história do Flamengo mais uma vez, superam só Zico, Júnior e Gabigol, esses que têm 13 taças conquistadas pelo Flamengo. Então, Arrascaeta e Bruno Henrique, mais uma vez eternizados na nossa galeria, e que venham muitos mais, né? Tem lenha para queimar os dois e conseguir muito mais taças para a gente. Quem sabe o Mundial no meio do ano. Por falar em Mundial, né, a gente tem um reforço que é o copo meio cheio e o copo meio vazio. Jorginho não vem nessa janela. O Arsenal, que nesse final de semana também teve clássico e passou o trator em cima do Manchester City, 5-1. Jorginho está numa fase final de contrato com o Arsenal, mas como eles tiveram muitas perdas por lesão e a janela europeia já fechou, o Arteta não liberou o Jorginho, o ítalo-brasileiro, volante, para vir ao Flamengo. Ou seja, ele deve assinar nas próximas horas um pré-contrato com o Rubro Negro e aí vai reforçar a partir de junho, quando terminar a temporada europeia. Então ele chega a tempo do Super Mundial. A ver em que condição física vai chegar o Jorginho, que vai chegar já em fim de temporada com os músculos ali pedindo arrego. Mas de qualquer forma é uma contratação que muda o patamar. E como vamos encontrar um time inglês na fase de grupos do Mundial, né, o Chelsea, o Jorginho conhece melhor do que ninguém, né? Todo ano faz 2 jogos contra essa equipe, então é uma contratação magistral que, se for confirmada, né, a diretoria do Flamengo realmente dá um upgrade muito grande no elenco com poucas peças de reposição. Pouco dinheiro, mas muito bem investido, caso confirme mais essa contratação. Bom, eu tinha mais coisas a falar, mas vou deixar para o meio da semana, né, que é quando a gente encontra a Portuguesa. Mais um jogo fora de casa, quarta-feira, 19 horas. Essa partida será em Uberlândia, no Parque do Sabiá. E o Flamengo vai jogar ali a 8ª rodada do Campeonato Carioca para poder se manter pelo menos próximo do G4. Lembrando que temos um jogo a menos, né, justamente contra o Botafogo, o jogo da 7ª rodada, que só vai ser cumprido lá no dia 12. Então o Flamengo tem mais um encontro com o Botafogo nesse mês de fevereiro. Portuguesa é o assunto do próximo vídeo. Quarta-feira esse jogo vai passar no Sport TV e no Premiere. Então quinta-feira nos encontramos aqui no Covil Rubro Negro com mais um Ligado no Lance. Um grande abraço a você e até a próxima. Comemorem muito, tricampeões!